Olá, começo agora aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, o programa Em Comum. No programa de hoje, a gente recebe o Dr. Luiz Eduardo Werneck. Também fomos até o TRE para ver os preparativos para as eleições gerais 2022. Tudo isso no programa Em Comum, que começa agora. Até daqui a pouco. Investir na educação é prioridade para a Prefeitura. Em menos de 2 anos, mais de 200 escolas foram reformadas e revitalizadas, recebendo manutenções, restauração de telhados, ampliações de espaços, além da recuperação de pátios, refeitórios e quadras. São mais de 100 mil alunos beneficiados, com uma estrutura de qualidade. Isso é compromisso. É a Prefeitura escrevendo uma nova página na educação municipal. Prefeitura de Manaus. Eu saí hoje dos estúdios e estou aqui na sessão de voto informatizado do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, onde eu vou ter mais informações a respeito da votação amanhã. A cidadania está presente no nosso dia a dia e nós não podemos esquecer de votar. Amanhã é o primeiro turno das eleições gerais no Brasil. Então nós temos que comparecer às urnas, depositar o nosso voto com muita segurança, com muita firmeza, e escolher bem os nossos candidatos. Nós temos que levar nossa colinha, enfim. É um momento de cidadania, democracia, e essa democracia faz parte do nosso dia a dia, como eu já falei. Eu estou aqui com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, o Ivan Carneiro, onde a gente vai garimpar, vamos dizer assim, Ivan, algumas informações necessárias para os eleitores e eleitoras, porque este é o momento da democracia, este é o momento de uma festa da democracia. Até me emociono quando eu falo isso, porque nós temos esse poder do voto, né? E o TRE colabora para esse crescimento da democracia no país, com todo o seu trabalho, com as equipes envolvidas, enfim. Obrigado por abrir a sessão de voto formatizado hoje, para que nós possamos estar aqui no TRE. É uma satisfação, antes de tudo, estar com você e poder trazer informações a respeito do nosso pleito. Toda essa luta que nós tivemos aqui para levar o melhor com segurança, as condições de voto para o nosso eleitor. Esperamos que seja uma festa da democracia com tranquilidade, com harmonia, onde todos consigam exercer seu direito em paz acima de tudo, mas também com alegria. Secretário, como é que funciona essa nova tecnologia que vai estar na capital? Nós sabemos que vão ser usadas novas urnas, as fabricadas em 2020. Então vem uma nova tecnologia cheia de modificações, mudanças. Bem, na verdade a nossa nova urna, a chamada modelo 2020, ela traz como grande mudança a capacidade dela de processamento. Ela é uma urna bem mais rápida, uma urna com mais tecnologia, com mais segurança, mas essa segurança também ela se reflete nas outras urnas, já que a gente replica todas as novidades para as outras urnas. Então nós temos um processo, no que diz respeito à urna eletrônica, muito seguro em qualquer modelo que se use. Mas como é o primeiro ano dessa urna eletrônica, o presidente decidiu que ela seria utilizada na capital, onde nós conseguimos usar todas elas e dar o suporte necessário se for preciso. Essas urnas, elas trazem uma tecnologia mais avançada, né, secretário? Elas trazem novidades, inclusive, eu não sei se existia nas outras urnas eleitorais, o intérprete de Libras. É uma novidade deste equipamento este ano? A gente pode dizer que é uma novidade para a eleição. Como eu falei, as inovações que a gente traz para a urna eletrônica mais recente, a gente replica em todas as outras urnas. Então, todas as outras urnas também vão ter o intérprete de Libras, também vão ter as funções de espera para garantir que o eleitor consiga identificar o candidato dele antes de dar o confirma. Então, a gente tem um delay, um espaço de tempo de pouco mais de um segundo e meio, que o eleitor pode verificar a foto para aí confirmar. Nós temos um estado com muitos problemas de infraestrutura, né, de transporte. Nós usamos 3 modais para levar essas urnas aos municípios, às cidades onde
acontecerão as votações, inclusive nas sessões eleitorais que funcionam nas áreas indígenas, secretário. Verdade, como eu iniciei minha fala, a gente está numa operação Sim, de guerra. uma operação onde a gente, de guerra, né? Exatamente, guerra uma operação na de selva. guerra, literalmente guerra na selva. Né? Nosso jungle fight. Mas a gente realmente usa todos os modais, usamos o apoio logístico de toda a ordem, inclusive das Forças Armadas, que nos auxiliam bastante. É uma parceria já de anos, uma parceria de sucesso, onde através do auxílio deles a gente consegue levar urnas eletrônicas nos confins mais distantes do nosso Amazonas. Levamos para as áreas indígenas, para as áreas rurais mais distantes, com aviões anfíbios, pela estrada, com barro, sem barro, com lama. Mas de toda sorte nós conseguimos chegar em todos os locais de votação, garantindo o exercício do voto para aquele nosso cidadão nas comunidades rurais, nas comunidades indígenas mais distantes. Tem gente que não acredita, né, secretário? Mas o técnico de urna, os técnicos do TRE, eles percorrem às vezes horas e horas a fio do meio da floresta com a urna, né, segurando a urna, para que a pessoa exerça essa cidadania, não é? E às vezes a gente não sabe como são os bastidores desse processo todinho. Bem, a gente pode tomar como exemplo recente, agora lá saiu de Tefé recentemente os colegas que foram levar as urnas eletrônicas para o município de Uarini. Para surpresa deles e de todos nós, a alguns quilômetros da cidade o barco já não conseguia mais chegar. Tiveram que descer do barco e providenciar um transporte, um trator, um transporte com tração para ir via praia, que está a alguns quilômetros do leito do rio, para conseguir chegar na cidade. Agora, secretário, as urnas são realmente seguras? Existem alguns questionamentos contrários, né? Mas nós sabemos que toda a auditoria, todo o processo que é realizado no TRE, na Justiça Eleitoral, é para garantir a segurança das urnas. Você que trabalha diretamente com essa tecnologia, você pode falar para o nosso telespectador se a urna realmente é segura? Bem, afirmo veementemente, há 26 anos que estamos aqui fazendo esse trabalho, afirmando a segurança das urnas. Temos diversos pontos de controle. Infelizmente, essa corrente de defamação da Justiça Eleitoral, corrente negativa de defamação da Justiça Eleitoral, do nosso trabalho, dos servidores. Mas, Júlio, você é uma testemunha agora mais presente aqui dentro da Justiça Eleitoral, você vê o quanto é árduo o trabalho das nossas equipes, das diversas etapas de processamento, das diversas etapas de preparação das urnas eletrônicas, das etapas de preparação do cadastro, desde lá o cadastro de eleitores, encerrou em maio, né? Toda a equipe integrada, unida, as equipes que saíram peregrinando em escolas, fazendo palestras sobre, inclusive do interior do estado, levando conhecimento da segurança da urna, levando conhecimento sobre justiça eleitoral, sobre democracia. Então, todo um processo que é recheado do servidor, do ser humano, é recheado do comprometimento, da entrega. Estamos saindo aqui diariamente, tarde da noite, para entregar uma urna eletrônica, um processo eleitoral seguro. São diversas etapas, são diversas auditorias, todas com cerimônias previamente comunicadas para qualquer um, além das autoridades constituídas, o cidadão e a cidadã possam vir aqui acompanhar. Infelizmente, por cultura, não se vê. A gente não vê fiscais, não vê o cidadão comum aparecer aqui para auditar, para participar desse processo eleitoral, que a festa da democracia não começa e termina lá no dia da votação. Ela começa bem antes, lá no cadastro eleitoral, e dali por todas as etapas de preparação das urnas eletrônicas, geração das mídias, os processos de auditoria antes, durante e após da eleição. A gente tem processos onde nós simulamos votação. Agora no domingo, ali no ambiente, na sede do tribunal, 18 urnas vão estar sendo preparadas, auditadas, serão feitas a simulação de voto manual em cédulas reproduzidos nas urnas eletrônicas para fazer um batimento, onde em ambos os resultados a gente vai verificar
que o resultado são os mesmos. Todos aqueles que se inscreveram, mas também aqueles que quiserem participar, poderão vir aqui ao TRE. Será divulgado nas redes sociais o andamento dessa auditoria. Então, todos esses processos. Tem a auditoria da madrugada, a gente vai em locais de votação previamente selecionados, sorteados, e fazemos a verificação in loco da integridade e da autenticidade dos sistemas e da condição da urna eletrônica. Temos auditorias aqui com a presença de magistrados, membros dos Ministérios Públicos, onde são verificadas todas as condições do eleitor e das tabelas de candidatos, a verificar desde as fotos, que é uma cerimônia que a gente verifica e disponibiliza para todos os partidos que compareçam aqui, e verifique foto a foto, ver se a foto está de acordo com os padrões e de agrado do candidato, por que não? Então são diversas as cerimônias, diversos eventos para auditagem da urna eletrônica que infelizmente carece de auditores, né? Aguardamos os diversos observadores que se inscreveram no TSE e até agora isso. Exatamente. Estamos aguardando eles também para participar dessa festa. Esperamos eles no dia da eleição, que eles acompanhem todo o processo, desde o início, com a impressão da zerésima e a totalização no final da tarde, coroando esse trabalho. Agora não esqueça do horário de votação. Ele começa às 7 horas na capital, em alguns municípios, e encerra às 16 horas. E outros municípios, 11 municípios do interior do estado, em 11 municípios do interior do estado, a votação começa às 6 da manhã e encerra às 15 horas. A gente não pode esquecer do horário, né, secretário? Exatamente. Para não esquecer, para ficar mais fácil para todos, é lembrar que é o horário de Brasília. Então, a eleição no Brasil inteiro foi unificada pelo horário de Brasília. Então, aqui no Amazonas, na capital e na maioria dos municípios, ela vai começar 1 hora antes, e em 11 municípios ela vai começar 2 horas antes. Isso é muito importante, atentar não só para o início, mas para o encerramento, né? Para a gente não perder a oportunidade de exercer o direito do voto. Então, no final da tarde, 1 hora antes, ou seja, aqui na capital, às 16 horas a gente vai estar encerrando, e em alguns municípios, lá no oeste do estado, às 15 horas vai encerrar. Obrigado, secretário. Eu daqui a pouco volto com um programa em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Investir na educação é prioridade para a Prefeitura. Em menos de 2 anos, mais de 200 escolas foram reformadas e revitalizadas, recebendo manutenções, restauração de telhados, ampliações de espaços, além da recuperação de pátios, refeitórios e quadras. São mais de 100 mil alunos beneficiados, com uma estrutura de qualidade. Isso é compromisso. É a Prefeitura escrevendo uma nova página na educação municipal. Prefeitura de Manaus. Preparações do TRE para as eleições gerais envolve várias etapas. Eu estou aqui com a Márcia França, que é coordenadora da Comissão de Carga e Lacre, e ela vai falar um pouco para a gente qual é a atividade que a comissão exerce. Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, a nossa comissão está trabalhando desde o início de setembro já para esse trabalho que está acontecendo agora. Antes é preparação das mídias. No dia 14 de setembro, nós iniciamos a geração das mídias do Polo Manaus, que inclui 22 zonas eleitorais do interior, e depois nós entramos na capital. As urnas já seguiram, já até chegaram aos seus municípios, e aí a gente chega nesse momento aqui, que é da preparação de urnas. O que é? É colocar uma identificação na urna, identificação da sessão eleitoral, dos eleitores, os dados da biometria, dos cargos, dos candidatos, fazer o autoteste nas urnas, checar todos os componentes das urnas eletrônicas. Logo em seguida, a gente faz o lacre das urnas, embala e está pronta. Aí a gente entrega para o chefe de cartório, que é o responsável,
que vai fazer o transporte no sábado das urnas eletrônicas para as escolas. Hoje é um dia muito importante para o Polo Manaus. Nós estamos aqui acompanhando um momento muito importante para a capital, não é, dona Márcia? Hoje nós estamos quase finalizando a capital. Nesse momento a gente está fazendo a Zona Eleitoral 63. Amanhã é o nosso último dia. E nesse momento, Júlio, da preparação de urnas, eu quero aproveitar a oportunidade para falar que a gente tem mais uma etapa de fiscalização do trabalho da Justiça Eleitoral, que é lá dentro, que é onde se faz a verificação da autenticação das assinaturas eletrônicas, dos programas instalados na urna e também da demonstração de votação, onde qualquer entidade fiscalizadora ou qualquer cidadão pode vir aqui e fazer ali a sua votação numa urna de carga, com carga oficial, que irá funcionar no dia 2 de outubro. Isso é tão importante para vocês que estão nos assistindo, porque o tribunal está com as portas abertas, está de portas abertas. Então, quanto mais vierem integrantes da sociedade participar desse processo aqui, acompanhar esse processo de fiscalização, mostra o trabalho árduo do TRE, das equipes do TRE, o envolvimento dos servidores, colaboradores, enfim. É muita gente fazendo um trabalho de formiguinha nos bastidores que o eleitor e a eleitora nem sabem, né? É um trabalho de formiguinha muito grande. São vários e vários dias sem dormir, virando, vamos dizer assim, de preocupação, de dedicação, e a gente quer destacar isso também. É um trabalho, eu costumo dizer que a eleição se faz com muitas mãos e todas as mãos são importantes para esse trabalho da eleição que começa para a gente da Justiça Eleitoral. Não é só esse momento, começa antes. Lá quando o TSE publica as legislações que vão reger o pleito do ano seguinte, no caso foi em dezembro. Então a nossa eleição começa em dezembro. Agora a gente está na fase final, daqui a pouco sábado, as urnas já estarão nas escolas e domingo já é eleição. Então realmente um trabalho árduo, como você falou, de formiguinha, cada um faz um pedaço. O TRE é dividido em várias comissões, aqui na capital, no interior, agora também tem uma equipe de servidores daqui, nos polos do interior, fazendo a preparação das urnas do interior. Hoje é o último dia da preparação das urnas do interior e que também vão ser entregues ao chefe de cartório e também no interior vão seguir na sexta ou no sábado, de acordo com o planejamento do chefe de cartório. Agora, Márcia, existe muito treinamento, né, para a operação dessas urnas, né? Mostra que são dedicados, enfim. A gente quer destacar muito isso pelo trabalho que você coordena à frente da sua equipe e todo esse pessoal envolvido. Sim, aqui nós temos uma equipe dos servidores da Justiça Eleitoral que fazem parte da comissão. Quem dá carga nas urnas são os servidores. Nós temos também um processo seletivo que recruta técnicos de urna, que são jovens, como você pode ver, que estão aqui nos ajudando a fazer o autoteste das urnas, lacrando as urnas. Também são treinados para fazer os procedimentos de contingência, se for necessário, no dia da eleição. Eles recebem treinamento da equipe da STI. Nos intervalos aqui da preparação das urnas, eles estão sempre em treinamento para estarem aptos nos cartórios para resolver situações que possam ocorrer no dia da eleição, que a gente não quer que ocorra, né? Não, a gente quer que o eleitor e a eleitora compareçam às urnas, vote com muita segurança, com firmeza, com dedicação. Obrigado, dona Mar. Muito obrigada, Júlio. Olha, é uma satisfação a gente, da Justiça Eleitoral, mostrar como funciona o nosso processo. Hoje nós estamos no penúltimo dia desse nosso trabalho enorme, que você pode acompanhar, toda a imprensa também que vem aqui nos ver. E eu fico triste porque a população, as entidades fiscalizadoras, partidos, coligações, ninguém apareceu aqui até hoje. Você acredita? A gente tem um anexo dessa ata, desse momento, dessa cerimônia pública que ocorre aqui, que é justamente uma lista de presença das entidades fiscalizadoras ou qualquer um do povo, para a gente constar, quem compareceu. Eu usei hoje como observadora do Transparência Brasil. E eu fiquei feliz, fiz uma festa,
Mostrei como funciona o processo. A gente do Justiça Eleitoral, a gente tem muito orgulho de vestir essa camisa e mostrar como funciona o nosso procedimento aqui. E aí fica triste por outro lado, porque muitas pessoas falam, mas não vêm aqui quando é o momento, e esse é o momento, e as pessoas não comparecem. Obrigado mais uma vez. Daqui a pouco retorno com Em Comum pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Até daqui a pouco. Investir na educação é prioridade para a Prefeitura. Em menos de 2 anos, mais de 200 escolas foram reformadas e revitalizadas, recebendo manutenções, restauração de telhados, ampliações de espaços, além da recuperação de pátios, refeitórios e quadras. São mais de 100 mil alunos beneficiados, com uma estrutura de qualidade. Isso é compromisso. É a Prefeitura escrevendo uma nova página na educação municipal. Prefeitura de Manaus. Estou retornando com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Hoje é sábado, a gente tem diversos assuntos para falar aqui no programa, mas eu estou aqui na clínica, no consultório do Dr. Luiz Eduardo Werneck. É um especialista em oncologia é um especialista em oncologia clínica. Nós vamos abordar aqui vários assuntos para que você possa garantir a sua saúde. Às vezes a gente não se preocupa muito, doutor, com a saúde, né? A gente vai empurrando com a barriga, principalmente os homens, que vão empurrando com a barriga, sente uma dor, corre para a farmácia, se automedica. A automedicação virou um fator muito preocupante no Brasil, né? Porque é a facilidade com que se comercializa produtos, a gente não fazendo crítica a qualquer indústria farmacêutica, mas faz com que os homens fiquem empurrando. Não vou do outro dia do médico. Totalmente contrário das mulheres. E eu sei que são vice-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, e presidente da Sociedade Latino-Americana de Oncologia, não é? E isso é muito bom. E nós temos aqui o senhor em Manaus, com esse atendimento especializado, com esse atendimento de qualidade, é gratificante, porque isso reforça os cuidados que nós devemos ter em relação à saúde. Feliz de estar aqui para poder falar com você e com todos que nos ouvem. Eu sou Luiz Eduardo Werneck, sou médico oncologista clínico, especialista em oncologia pelas 2 sociedades brasileiras, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a de Cancerologia, atual vice-presidente da Brasileira de Cancerologia. E estou à disposição agora com o nosso grupo, o Grupo Oncológica do Brasil, aqui no Amazonas, com a nossa primeira unidade em Manaus. É um dos maiores grupos de tratamento do câncer do país, que chegou até Manaus para tentar fornecer um serviço diferenciado em termos de diagnóstico e tratamento do câncer. Agora, doutor Luiz Eduardo, existem algumas especialidades, alguns tipos de cânceres que aumentaram muito no Brasil. Aliás, é uma incidência mundial, né? Eu sempre falo que o câncer é uma doença democrática. Ele não escolhe raça, cor, religião, enfim. Quais são os maiores problemas que nós temos na região norte, por exemplo? O senhor que atua na região norte, atua em São Paulo também, opera no Einstein, atende no Einstein também. Veja, o que eu vejo da região norte, o Grupo Oncológico do Brasil, nós temos 10 unidades, 10 clínicas e hospitais na região norte, atendendo todas as grandes capitais da região norte, ainda expandindo agora no próximo ano para as demais capitais que não são atendidas ainda, mas quero focar na condição de Manaus, tá? Manaus é uma grande capital, ela é pujante para o país e ela precisa e merece um atendimento oncológico de qualidade. Ou seja, vamos falar sobre as questões do câncer no norte. Não modifica muito em relação ao resto do Brasil. Em relação às demais regiões, Veja, o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é o grande flagelo que nós temos no país. Ou seja, o câncer de colo de útero está entre as maiores incidências mundiais. A maior incidência do mundo está na região norte brasileira. Então, o que ocorre? É o único câncer completamente prevenível. É o único câncer que nós podemos fazer uso da vacina contra o HPV nos nossos jovens entre 9 e 13 anos
antes da primeira relação sexual. Isso vai conferir para as próximas gerações, para os nossos filhos e netos, uma total proteção com relação ao HPV, que é o principal, o protagonista na gênese do câncer de colo de útero, é quem causa esse câncer. Então, como eu posso dizer para você que o único câncer completamente prevenível tem a maior taxa de incidência no Amazonas? É necessário um trabalho, sim, a minha esfera e a esfera privada. O meu grupo é um grupo oncológico do Brasil, só trata pacientes privados, ou seja, de convênios e operadoras médicas. Mas é necessário todo um trabalho que nós fazemos também com a Sociedade Brasileira de Oncologia, de Cancerologia, quero dizer, que vem assessorando o poder público em ações que vão tentar melhorar a performance das campanhas de vacinação, melhorar o diagnóstico mais precoce dos cânceres de colo de útero, cânceres ginecológicos em geral, e não só diagnóstico, mas não adianta eu diagnosticar o câncer e não tratar. Então, qual é a questão? Melhorar os serviços de tratamento, ou seja, que o paciente tenha acesso à sua cirurgia, à radioterapia, à braquiterapia, que é específica para câncer de colo de útero, num período razoável, antes que esse câncer se dissemine e vire metastático. Para nós termos uma ideia, o custo de um tratamento para uma mulher com câncer de colo de útero inicial, se comparado ao quando o câncer já está metastatizado, já evoluiu, avançado, hein? O custo pode ser 10 vezes mais. A cada mulher que eu trato precocemente ou a cada mulher que eu trato já numa fase avançada, o Estado deixa de tratar 10 mulheres em fase inicial. É muito mais econômico prevenir e diagnosticar, além de ser mais econômico, porque eu não falo somente em saúde em termos econômicos, é muito mais justo, é muito mais saudável, já que falamos em saúde, tratar os cânceres em estágio inicial. O homem é portador também do HPV, né? Muita gente não sabe que necessariamente o homem e a mulher têm que ser vacinados, né? Tem gente que acha que só é a mulher que tem que passar por essa vacinação. A vacina é para meninas entre 9 e 13 anos e meninos entre 10 e 14 anos. Isso é o que está preconizado pelos protocolos das sociedades mundiais. E às vezes a pessoa tem receio de levar seu filho, né, para vacinação, tem receio de levar sua filha por questões religiosas, inclusive. Vacinas são boas, vacinas são para prevenir doenças, vacinas são eficientes, vacinas são testadas. Vacina é um medicamento. Você começou o nosso programa hoje falando de automedicação. Eu não compreendo porque uma pessoa não vai ao médico, vai a uma farmácia, compra o medicamento do qual ele não sabe de que é feito, toma o medicamento e ele se recusa a tomar uma vacina. Eu não estou aqui pró-vacina ou contra-vacina. Não, é verdade. Eu estou aqui pró-saúde, pró-medicamento. Vacina é um medicamento. Nós fazemos tanto automedicação com medicações de balcão, de farmácia, e às vezes temos restrições com uma vacina, que nada mais é do que um remédio. E às vezes a pessoa vai lá e pega um analgésico, pega o outro tipo de medicamento para tratar uma dor que pode ser uma doença mais grave. Os grandes problemas brasileiros e de países em desenvolvimento está o uso indiscriminado de antibióticos e anti-inflamatórios, que vem nos trazendo a péssima notícia, o péssimo cenário de estar contribuindo para o surgimento de bactérias super resistentes. E no caso dos anti-inflamatórios, aquele remedinho que o senhor de idoso toma para dorzinha na coluna, ele pode causar uma bursite, graves problemas do trato gastrointestinal, por exemplo, estômagos e intestinos, além dos rins. Olha, às vezes as pessoas não observam isso, mas a automedicação é prejudicial. Eu sempre bato isso na mesma tecla, vamos dizer assim, no português mais popular, porque nós não podemos nos automedicar. Isso é uma preocupação muito grande que eu acho que toda a medicina brasileira tem em relação à liberação de alguns medicamentos. Eu sou terminantemente contra a liberação de medicamentos que às vezes prejudicam a saúde. Doutor,
O homem, o senhor falou em câncer do colo do útero. Qual é o tipo mais comum? Ainda continua sendo próstata no Brasil? Os cânceres a gente divide dessa maneira. Então, o câncer mais comum em todo o mundo são os cânceres de pele, do tipo não melanoma. Mas como eles são tão comuns, eles não causam um agravo tão grave à saúde, ou seja, em geral não dão metástases, são resolvidos somente tirando a lesão. Então, quando a gente fala de câncer e incidência em dados, o câncer mais comum no homem brasileiro ainda é o de próstata. É impressionante, né? Com todas as campanhas que estão sendo desenvolvidas pelos ministérios, né? O Ministério da Saúde, as sociedades, mas o homem continua negligente em relação à saúde. Sabe quando ele muda? Quando ele chega aqui comigo, para eu diagnosticar um câncer de próstata, nele já avançado, que ele poderia ter diagnosticado há 3 anos atrás. Aí ele percebe que ele poderia ter feito isso. Então isso vai uma mensagem para quem está nos ouvindo. Mas geralmente isso é bem interessante. Eu me dirijo, quando eu quero falar da saúde masculina, eu me dirijo à mulher. É a mulher que define. Ela é mais preocupada com a saúde do marido, do companheiro. Preocupa-se com a sua própria saúde e preocupa-se com a saúde do companheiro. Senhora que me ouve, traga o seu esposo, leve o seu esposo ao médico especialista se ele estiver na idade acima de 45 anos, para pessoas que não têm casos de câncer de próstata na família, ou a partir de 40 anos, para quem tem um caso de um pai que tenha câncer de próstata. É obrigatório isso, vamos dizer assim, no calendário de... É muito obrigatório, eu não posso obrigar nem vacina, verdade, mas encorajador. Encorajador. É obrigatório para quem quer viver, para quem quer viver com saúde. Veja, quem está nos ouvindo não sabe, mas... Eu gosto desses dados, são importantes para veja, interessante. Existe uma instituição francesa que só pesquisa isso. Ela vive só de recolher dados muito acurados, muito corretos sobre evolução dos tratamentos de câncer. Talvez quem está nos ouvindo não soubesse. Nos próximos 10 anos, vamos dizer 12 anos para ser bem exato, a incidência de todas as pessoas que têm câncer no mundo vai dobrar. Eu não estou falando de um aumento de 10%, 20%. Eu estou falando em um dobro. Hoje são aproximadamente 20 milhões de pessoas em tratamento. Vamos falar em 40 milhões de casos ano. Do mundo inteiro? O dobro de casos que nós temos hoje por ano. Então, se nós temos X pessoas em tratamento hoje no Amazonas, daqui a simplesmente 10 anos, a preocupação, o que os números estão nos mostrando, se nós nada fizermos, e nós não estamos fazendo nada, é que isso vai ser o dobro. Eu vou ter que cuidar do dobro do número de vidas que eu cuido hoje. São dados da JCO, do Global Cancer Observatory, que é uma empresa francesa que trabalha sem nenhuma ligação com a indústria farmacêutica, não tem vieses e nos dá dados epidemiológicos de bastante qualidade. Agora, doutor, qual é o câncer mais comum entre crianças e adolescentes? Então, tem esses dados? Na realidade, crianças e adolescentes, trabalhamos com 2 tipos principais de tumores. Pode ser genético? Alguns cânceres são diretamente ligados de origem, por dizer, hereditária. Hereditária. Tá? Porque, na prática, todo câncer é genético, mas hereditário é o que pode ser herdado de pai ou de mãe. Por exemplo, o retinoblastoma, que vem de uma alteração do gene RB, é um câncer estritamente hereditário. Quando a gente vai falando um pouco mais de adolescente, a gente fala mais dos tumores ósseos, os osteosarcomas, os tumores malignos ósseos que são muito agressivos. Mas, graças a Deus, a incidência ainda é muito pequena se comparado ao que eu quero comentar com você agora, por causa da nossa campanha com relação agora ao mês de outubro, ou outubro rosa, o câncer de mama. O câncer de mama, ele é o câncer que mais mata mulheres no mundo todo. E isso vem aumentando. O câncer de pulmão vem aumentando a sua incidência, porque as mulheres conseguiram a sua justa liberdade, a sua justa
posição no mercado global de trabalho. As mulheres são líderes de empresas, são CEOs, são médicas, são banqueiras, são tudo isso. Mas a mulher também está, por exemplo, fumando mais. O índice de mulheres americanas que fumam aumentou em 30% nos últimos 5 anos. Inclusive cigarros eletrônicos, esses vapors, que são ainda piores. Se existe alguma coisa que pode ser pior que o cigarro comum, ainda é esses novos agora, tipo USB, né? Os vapors ou os cigarros eletrônicos. E o número de mulheres que fumam aumentou demais. Então vamos ter mais pacientes mulheres desenvolvendo cânceres de pulmão. E o câncer de mama é uma condição que a ciência, sinceramente, tem ideia de onde vem o câncer de mama. Por que alguém tem câncer de mama e outra pessoa não tem? Basicamente por uma condição de hábito, uma pitada, que é multivariável, tá? Uma pitada de herança. 5 a 10% dos cânceres de mama são herdados, então são hereditários. Mas veja, só 5 a 10%. Todo o restante é basicamente influência do seu hábito e da sua interação com o ambiente. Doutor, vou fazer um breve intervalo comercial, Claro, a gente à vontade. termina, volta daqui a pouco no próximo bloco comentando mais, falando mais sobre o câncer de mama, que é um assunto que nós temos que alertar cada vez mais a população feminina, a população em geral. Daqui a pouco eu volto com o Incomum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Até daqui a pouco. Investir na educação é prioridade para a Prefeitura. Em menos de 2 anos, mais de 200 escolas foram reformadas e revitalizadas, recebendo manutenções, restauração de telhados, ampliações de espaços, além da recuperação de pátios, refeitórios e quadras. São mais de 100 mil alunos beneficiados, com uma estrutura de qualidade. Isso é compromisso. É a Prefeitura escrevendo uma nova página na educação municipal. Prefeitura de Manaus. Estou retornando com o programa Incomum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E eu continuo aqui falando com o Dr. Luiz Eduardo Werneck, sobre câncer. Não é um assunto muito agradável, mas nós temos que alertar cada vez mais a população do nosso estado, do país, enfim, sobre os cuidados que nós temos que ter em relação à saúde. Muitas vezes as pessoas se automedicam. Eu bato muito nessa tecla aqui para que as pessoas não compareçam à farmácia, comprem o remédio e vá empurrando com a barriga, como eu já repito aqui, o problema. E vários médicos estão aqui sempre conosco e a gente fala muito nisso. Doutor Luiz Eduardo, nós estávamos falando no bloco anterior sobre câncer de mama, né? Por mais que existam campanhas no Brasil, no mundo, a incidência é muito grande. E impressionante como no Brasil, na região norte, continua matando muita gente, fazendo muitas vítimas fatais, né? Na realidade, eu queria reiterar para o seu público, tá, que eu, o Dr. Luiz Eduardo Werneck e o nosso grupo oncológico do Brasil estamos aqui em Manaus agora, com uma unidade completamente nova para atender a população do Amazonas com padrões novos de excelência no tratamento oncológico, tratamento do câncer. Quero te comentar que câncer pode ser sim um assunto agradável até para a hora do almoço, para a hora da janta, tá? Com alguns dados que eu vou te comentar. Você tem que se preocupar com a saúde sempre, né? Qual é a questão? Por exemplo, câncer era um assunto muito desagradável, mas a nossa geração já evoluiu, né? Evoluiu muito em relação ao pensamento, né? Um paciente com câncer de pulmão, há 5 anos atrás, tinha uma expectativa de vida média de 8 meses. Hoje ele tem este mesmo paciente de 80 meses. Nós mudamos de 8 para 80 meses. Ou seja, o paciente vive 10 vezes mais. Então, se for um paciente já idoso, um paciente já de idade, ele não vai mais falecer pelo câncer, ele falece por uma outra condição. Senilidade, de alguma doença cardiovascular, de alguma outra afecção, mas não do câncer. A gente vem mudando esse cenário, desconstruindo
esse cenário de que o câncer é tão maligno. Porém, nós não podemos botar panos quentes. O câncer é realmente muito ruim, muito maligno. Se não tiver tratamento. E mata. E se não tiver tratamento, ele evolui muito rápido. Mata a cada 3 minutos no Brasil uma mulher. Que pode ser minha mãe, sua filha, sua esposa, sua irmã, sua avó, sua companheira. 3 minutos. Enquanto estivermos falando neste seu bloco, o Brasil terá perdido mais 2 mulheres. Só por câncer de mama. E a gente nem observa isso porque você tem uma ideia os dados não são muito divulgados às vezes. Um câncer de mama no estágio inicial, no estágio 1, ele tem aproximadamente 95% de chance de cura. Um câncer de mama descoberto 4 meses depois, no estágio 4, avançado, de 95% cai para 25% de chance de cura. E 25 ainda é muito bom. 1 em cada 4 mulheres vai viver mais que 5 anos. A ciência avançou muito. Agora, do que se faz? O que todo mundo está fazendo? Você ouviu falar de muitas campanhas de prevenção de saúde. Você já viu, por exemplo, aqui em Manaus tem alguma operadora de saúde, qualquer uma que seja, que tenha um contrato com talvez uma academia de ginástica? Não. Pois a gente não tem. E que ideia boa? Quem é cliente de tal operadora poderia ter acesso a um desconto, ou um benefício, ou um passe livre numa academia de ginástica. Iria diminuir o custo dessa operadora com uma sinistralidade, ou seja, menos clientes desta operadora iriam adoecer. Mas isso a longo prazo, em 10, 20, 30 anos. Quem está preocupado? O gestor da operadora hoje está preocupado com daqui a 30 anos? Não, né? Deveria. A gente deveria, né? Porque o nosso plano hoje é plano de doença, é plano para quando você está doente, não é plano de saúde. O plano para prevenir doenças, é plano para tratar doenças. Então, precisa-se de uma vontade de girar essa chave e modificar esse mercado. Entendeu? A minha ideia como médico, eu gosto muito mais de falar em prevenção do que em tratamento. Mas eu preciso tratar, porque tem pessoas que me procuram doentes, já em estágio avançado. A Oncológica do Brasil vai fazer agora, no dia 9 de outubro, aqui na Orla da Ponta Negra, uma ação totalmente gratuita, totalmente livre de vieses com quem quer que seja, uma ação nossa, tá? Que vai promover informação em saúde, informação de qualidade em saúde, medição de alguns parâmetros de saúde e principalmente encaminhamento para exames de diagnóstico. Tá? Fizemos uma ação junto com a Marinha do Brasil no início do ano que passou, início deste ano, tá? Junto com a Marinha Brasileira, em que um navio da Marinha, com médicos da Oncológica do Brasil e da Marinha, percorreram ali o Rio Amazonas até Santarém. Fizeram diversas centenas de mamografias e exames em pessoas ribeirinhas. Diagnosticamos 2 cânceres de mama iniciais, que foram tratados na unidade da Oncológica em Santarém, gratuitamente, e as 2 pacientes estão vivas. Então, o que você está fazendo? O que outras empresas privadas estão fazendo? O que meus concorrentes estão fazendo? Então, o que a gente precisa? Precisa de uma ação conjunta. A Federação das Sociedades Sul-Americanas de Cancerologia, da qual eu sou o presidente, são 13 países sul-americanos. Nós estamos iniciando esse ano uma campanha de colo de útero. A gente quer diminuir os índices de infecção por HPV e para diminuir a incidência de câncer de colo de útero aos mesmos números do Chile, que são os melhores sul-americanos, em 5 anos. Mas se eu ficar aqui conversando com você, não vai reduzir o número. Eu vou ter que acabar aqui, dar meu recado para as pessoas que estão nos assistindo e trabalhar, arregaçar as mangas para poder fazer isso diminuir. É o que eu faço. É o que eu venho trazer para Manaus.
Isso é muito importante e as pessoas que participarão dessa campanha é totalmente aberta lá na Ponta Negra, céu aberto, né? A sua equipe vai estar toda a lá. nossa equipe, vai ter algumas tendas nossas da nossa equipe, brindes, mas a questão é incentivar as pessoas a parar um minuto. Os transeuntes estiverem passando, se divertindo com sua família, isso não são coisas que são concorrentes. Pode parar um minuto e ouvir um pouco sobre saúde. Pode, às vezes, isso vai ser no dia 9, no domingo, pode ser que isso abra uma luzinha na sua cabeça e na segunda-feira você resolve ir ao médico. Isso pode salvar a sua vida. Câncer de mama preocupa todos nós, amazonenses e brasileiros, né, em geral, né? Além do câncer de mama, o câncer de colo de útero, quais são os cânceres que mais acometem as mulheres? O que vem aumentando em incidência nas mulheres, cânceres de pulmão, mas câncer também de intestino. Câncer de intestino grosso vem tendo um nível de aumento de incidência maior que os demais cânceres. Mas não queria falar só sobre isso. Queria falar também sobre a questão de que nós trouxemos para Manaus, no Grupo Oncológica do Brasil, os testes genômicos. Isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Tá? Isso praticamente quem é leigo não sabe disso. São dois tipos de teste. Basicamente, para quem está nos ouvindo, são dois tipos de teste. O primeiro teste não é só um teste, é uma consulta com um médico especialista, oncogeneticista, e ele vai lhe fazer uma série de perguntas dirigidas e estruturadas para saber qual é o nível, qual é o tipo de familiaridade que você e seus antepassados têm com doenças crônicas, dentre elas o câncer. E ele pode solicitar alguns testes. Que testes seriam estes? Para saber, por exemplo, qual a chance que talvez a senhora, a sua genitora, a sua mãe, a sua companheira, a sua filha, a sua esposa tenha de ter câncer de mama nos próximos 15 anos. Isso já existe. Existem testes que podem sinalizar. Ele não vai dizer para mim quem vai ter câncer e quem não vai. Ele vai servir para eu saber, como médico, se eu vou recomendar uma mamografia a cada 2 anos ou a cada 6 meses. Para quem tem mais risco, eu posso recomendar a cada 6 meses, porque eu pego um câncer ainda muito no princípio. Ou fazer como aquela atriz americana que ficou famosa mundialmente, a Angelina Jolie, fez. Ela fez testes genômicos que indicavam uma alta probabilidade de ter cânceres da linha ginecológica, mamas e endométrio e colo de útero. O que foi que ela fez? Ela primeiro tirou as mamas e depois fez a esterectomia, tirou o útero, porque ela tinha bebês, já uma prole totalmente completa, inclusive 2 filhos adotados. Então, o que aconteceu? Ela se protegeu mais de uma condição, de um risco que ela poderia ter. Agora eu pergunto para vocês, nós nos protegemos de assalto. Nós não andamos por ruas ermas, nós usamos grade, a gente usa carro blindado, certo? Agora, por que a gente não se protege de doenças? Existem testes cultural, também. Né? Eu acho que existem testes predispostos ou de predisposição para diabetes, para doenças cardiovasculares e para câncer de mama. Entende? Número 2. O outro tipo de teste, esse é o mais importante, tá? É para saber qual é um teste que avalia os genes já do tumor. O paciente já tem câncer, vem comigo, e eu peço, ele faz alguns testes nos Estados Unidos, alguns no Canadá. Estes testes são todos coletados aqui em Manaus, sangue ou saliva, alguns só com saliva, ou com o próprio material tumoral do paciente. E com isso eu vou saber uma coisa muito importante. Qual é o melhor tratamento para aquele câncer? Hoje em dia não se trata mais todo o câncer de mama com o mesmo remédio. Existem mulheres que têm o mesmo tipo de tumor, a mesma idade, o mesmo câncer de mama e que tomam remédios totalmente diferentes. Uma, por exemplo, faz quimioterapia cada semana, toda semana, uma faz uma vez por mês, com o mesmo tipo de câncer. O que muda? O subtipo. A expressão genômica com estes testes para definir qual é o melhor tratamento para cada paciente. A gente chama isso de oncologia de 4ª geração.
foi o que eu trouxe para Manaus, e tratamento individualizado. Ou seja, com isso que nós temos melhor resultado, resposta. Então, a tendência da oncologia é se especializar também nos tratamentos. O tratamento certo para a pessoa certa, no momento certo. É isso que a gente traz. Doutor, eu queria que o senhor reforçasse esse convite para as pessoas, a sociedade geral, participar lá na Ponta Negra no dia 9 do Outubro Rosa. É um Outubro Rosa. Exatamente. É o Outubro Rosa, que é a realização da sua empresa. Exato. A Oncológica do Brasil e a nossa equipe, minha equipe de médicos e de todos os nossos colaboradores e especialistas vão estar fazendo uma ação social, uma ação de informação em saúde na orla aqui da Ponta Negra no dia 9 de outubro. É um domingo, começa às 9 da manhã. Tá? As pessoas estão se divertindo, estão fazendo o seu lazer. Por que não incluir um pouco de informação, incluir um pouco de ação social, incluir um pouco de saúde, incluir um pouco de cuidado com o próximo? É uma empresa privada na sua essência. Eu, além de ser um ser, vamos dizer, privado, dono de uma empresa privada, me preocupo com a minha comunidade. Então eu quero trazer este convite para vocês, que vale a pena parar para ouvir um pouco, porque isso já mudou a vida de algumas pessoas e pode mudar também a sua vida. E a saúde é importantíssima, a gente não pode nunca esquecer disso, deixar para lá a saúde, porque é o que nós temos. É o que nós temos de mais precioso, é o bem mais precioso. É o que nós temos. Dr. Luiz Eduardo Werneck, muito obrigado por nos receber aqui na sua clínica. Nós ficamos muito felizes em tê-lo aqui em Manaus, que o senhor continue realizando ações sociais, projetos sociais de grande relevância para o Estado, para a região norte, para que nós possamos ter a consciência de que a saúde é muito importante e que os cânceres matam, mas também podem ser curáveis. Nem todo mundo que vai ter câncer vai morrer. Eu queria finalizar assim, tá? Eu vejo pessoas curadas de câncer todo dia. E isso me deixa muito feliz. É tão gratificante ouvir isso do senhor. Todo dia. Porque como eu tive câncer, a gente fica assim desesperado, né? Mas já vi algumas pessoas hoje, estou vendo mais você hoje. Eu vejo pessoas curadas de câncer todo dia. E cada vez eu vejo menos pessoas morrerem de câncer. Eu não quero que nenhum dos que nos estão nos assistindo seja o próximo. Eu quero contribuir para que a gente tenha mais saúde. Com saúde a gente vive muito mais. Muito obrigado. Semana que vem eu retorno com Mais em Comum aqui na Inova, emissora da Rede Calderara de Comunicação. Até semana que vem.